Então, para que você não seja roubado, fique atento àquilo que o Senhor ele quer fazer e falar no nosso meio. Eu quero que nesse momento você puder, você me ajude, só dando glória a Deus e aleluia. Não converse com o irmão que está do seu lado, esqueça do problema agora, deixa a dificuldade lá fora. A Bíblia diz que quando Moisés vê a sarça ardendo, a sarça pegando fogo, o Senhor diz: Moisés, não se chega para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Então deixa o problema lá fora, deixa a dificuldade lá fora, e você veio aqui essa noite, o Senhor tem uma palavra para você. Glória a Deus. Abra sua Bíblia sem perca de tempo, livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12. Quem não sabe onde fica o livro de 2 Coríntios, fica depois de 1 Coríntios, tá? Quem não sabe, né? Glória a Deus, Deus seja louvado. Eu creio, Senhor. Aleluia. Deus é poderoso. Amém? Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Amém. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 8 até o 10, que vai dizer assim: por causa disso, 3 vezes... Não, perdão, vamos ler do versículo 7 então. Versículo 7 ao 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E Paulo termina dizendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Aleluia. Oh glória. Sente adorando a Ele, você que ficou de pé. Glória a Deus. É muito tremendo quando nós vemos esse momento na vida de Paulo. Nós vivemos que Paulo ele vai entender a graça de Deus sobre a sua vida. Para que possamos entender, eu quero ser bem breve nessa introdução. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 9 que Saulo ele pede cartas ao sumo sacerdote para ir à cidade de Damasco, porque respirava ameaças, e pede autorização e cartas para ir perseguir, matar o povo de Deus. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 9 que quando ele vai naquele caminho, no caminho de Damasco, Saulo, ele agora vai ali com um propósito, com um plano de perseguir, de matar, de destruir o povo de Deus, aqueles que pregavam a palavra, os discípulos, quem quer que seja. Ele dizia que era uma seita e precisava ser acabada. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 9 que quando ele está indo no meio do caminho, ele cai do seu cavalo e vê um clarão muito grande, e ouve-se uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele não está vendo ninguém, mas está ouvindo. E ele vai perguntar: quem é, Senhor? E a voz vai lhe responder: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Daqui nós já aprendemos que quem persegue a igreja não persegue somente aos crentes, mas persegue ao próprio Deus. Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. É duro recalcitrar contra os aguilhões. Aí ele vai responder ao Senhor dizendo: o que queres que eu faça, Senhor? Entra na cidade.
Tu vai encontrar um homem cujo nome é Judas, na rua direita, vai entrar lá e vai ficar lá. E a Bíblia vai dizer que agora ele é levado pelos que iam com ele, ele é guiado até esse determinado local, essa determinada casa. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus agora vai falar com Ananias, dizendo: Ananias, vai lá na rua direita, tu vai encontrar um homem orando, o seu nome é Saulo, e tu vai orar por ele. A Bíblia diz que ele passa 3 dias sem comer, sem beber e sem ver nada, talvez só sentado, refletindo na sua vida, no que estava pensando, no que ia fazer, no que não ia, talvez sem saber de nada. Aí a palavra de Deus veio lá no Ananias: Ananias, vai lá, tu vai encontrar um homem e tu vai orar por ele. Ananias, quando escuta que é Saulo, Ananias diz: não, Senhor, eu tenho ouvido coisas terríveis desse homem. Ele persegue o povo, ele já matou alguns, ele vai falar ali algumas coisas, e aleluia. Só que agora Deus, ele vai dar uma resposta para Ananias, dizendo: Ananias, vai lá, porque esse para mim é um vaso escolhido. Glória a Deus. Ananias, vai lá, porque esse para mim é um vaso escolhido para levar minha mensagem ao gentil e aos confins da terra. Só que quando a palavra vem para Ananias, Ananias está dizendo: Senhor, eu não vou, porque esse homem não merece. Senhor, eu não vou, porque esse homem é mau. Senhor, eu não vou, porque eu ouvi coisas terríveis desse homem. E o Senhor diz para ele: Ananias, vai lá, porque ele é um vaso escolhido para a minha obra. O que é interessante, que eu estava vendo ontem com o Senhor, é que quando Deus vai se referir à pessoa de Saulo, que é Paulo, Deus poderia dizer: Ananias, vai lá, porque eu vou levantar ele como um grande profeta. Ananias, vai lá, porque eu vou levantar ele como um apóstolo. Ananias, vai lá, que eu vou levantar ele como um pregador. Ananias, vai lá, que ele vai ser um grande homem de Deus. Não, o Senhor diz: Ananias, vai, porque esse é um vaso escolhido para a minha obra. Glória a Deus. O que é interessante para você que não entendeu ainda, é que o Senhor vai se referir a ele como um vaso. Por quê? Porque o vaso consegue ser moldado. O que Deus estava dizendo para Ananias era: Ananias, você acha que ele não merece, mas a minha graça já visitou ele, e ele vai começar a ser moldado por essa graça. Por isso que ele é um vaso escolhido para a minha obra. Aleluia! Para Ananias, ele não merecia, mas estamos falando da graça, que é um favor imerecido, aquilo que eu não merecia, aleluia, mas alguém fez por mim. E quando a graça entra na vida de alguém, a pessoa é moldada, a pessoa é mudada, ela tem atitudes diferentes, ela passa a ser uma nova pessoa. Como assim, pregador? Quando olhamos a palavra em Lucas capítulo 19, vai dizer que um homem chamado Zaqueu, ele era chefe dos publicanos e era rico. A Bíblia diz que ele procura ver quem é Jesus, mas não consegue por causa da multidão e pela sua baixa estatura. A Bíblia diz que ele vai um pouquinho mais na frente, sobe em cima de uma árvore, de uma figueira, e ele projeta dizendo: eu vou ficar aqui em cima, eu sei que ele vai passar por aqui, quando ele passar eu vou ver quem é. Porque Zaqueu tinha ouvido de Jesus. Zaqueu tinha ouvido com certeza que Jesus tinha operado milagres, tinha dado vista aos cegos, tinha curado paralítico, tinha ressuscitado mortos. Então agora ele está curioso, ele vai subir em cima de uma figueira para ver Jesus passar. E eu começo a imaginar naquele momento Jesus vindo com a multidão, e o olhar da multidão está todo em Jesus. E Jesus vindo aqui, e a multidão toda com o olhar em Jesus. Só que lá em cima da figueira tem um homem que está olhando para baixo, esperando Jesus passar. Aí eu começo a imaginar agora Jesus chegando no meio com aquela multidão e aquela figueira. Quando você chegar em casa, você pesquise sobre uma figueira.
Uma figueira, uma pessoa se esconde muito fácil. É muito fácil uma pessoa se camuflar em cima de uma figueira. E ainda mais que ele era pequeno. Aí eu começo a imaginar Jesus vindo com aquela multidão, o povo olhando para Jesus para ver se ele ia operar milagre, o que Jesus ia fazer. Aí eu vejo Jesus vindo com a multidão, olhando para cima. Zaqueu foi para ver quem era Jesus, e Jesus chega, olha e vê Zaqueu. Eu imagino que quando Jesus olha para cima, Zaqueu está aqui em cima da figueira. Eu imagino que Zaqueu pega um galho e fala assim, ó: eita, eu acho que ele me viu. Aí Jesus olha para Zaqueu e diz assim: Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Glória a Deus. O interessante, queridos amados irmãos, é que Zaqueu poderia naquele momento ter recusado e ter dito: não, Senhor, eu não quero que tu entre na minha casa não, pode passar direto. Zaqueu foi só para ver quem era Jesus. E Jesus olhou e disse: Zaqueu, eu quero entrar na tua casa. Então eu aprendo, se a pessoa que vai só para ver quem é Jesus, Jesus quer entrar na casa. Imagine você que veio aqui e disse: pode entrar na minha casa, pode entrar no meu trabalho, pode entrar na minha escola, pode entrar na minha vida. Se aquele que foi só para ver, Jesus disse: eu quero entrar na tua casa. Imagina para você que está dando liberdade para ele entrar. Imagina para você que veio aqui essa noite e disse: Senhor, entra lá na minha casa, vai lá, Senhor. É a graça de Deus que está alcançando. Glória a Deus. Eu quero abrir um parêntese. Em João capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Jesus escolhe os discípulos, e agora ele encontra Natanael. E Natanael chega na cidade e fala assim: Filipe, vem cá, Filipe. Eu encontrei aquele que foi profetizado pelo profeta, o Messias, é Jesus de Nazaré. Aí Filipe vai dizer assim: porventura virá alguma coisa boa de Nazaré? Aí Jesus vem e fala assim: ei Filipe, eu te vi desde quando tu estava embaixo da figueira. Aí Filipe vai dizer assim: Senhor, verdadeiramente tu és filho de Deus. O que é que eu quero dizer para você com isso? É que você não se esconde da graça. Ele vê aquele que está em cima da figueira e vê aquele que está debaixo da figueira. Ele vê aquele que está, aleluia, em cima da figueira e debaixo da figueira. Você não pode se esconder da graça de Deus. Você não pode se esconder de Deus. Talvez você veio aqui essa noite e quis sentar no último lugar dizendo: eu vou ficar aqui no meu cantinho, eu não quero ter oportunidade. Mas o Senhor já te viu e está dizendo para você: desce da figueira e se lembra do dia que eu te vi debaixo da figueira. Mas a pregação não é de figueira, a pregação é de graça. E o interessante é que Jesus agora vai: desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu abre sua porta, Jesus entra dentro da sua casa. Eu quero que você fique atento a isso. Jesus entra na casa de Zaqueu e a multidão vai dizer assim: como é que ele entra na casa desse homem pecador? Por que Jesus entrou na casa desse homem? A multidão está do lado de fora, começa a murmurar. Por que Jesus entrou na casa desse homem que é pecador? Só que nós estamos falando da graça. A multidão está dizendo: ele não merece que o Senhor entre na casa dele. A multidão está dizendo: ele não merece que o Senhor entre na casa dele. Só que a multidão que está do lado de fora não está entendendo o que está acontecendo do lado de dentro. A multidão que está do lado de fora dizendo: ele não merece que Jesus entre na casa dele, ele não merece que Jesus falar. Aleluia. A multidão que está do lado de fora está indagando e não está entendendo o que está acontecendo do lado de dentro, enquanto a graça já entrou do lado de dentro e Jesus não fala nada. Mas Zaqueu pega a palavra e diz assim: Senhor, eu repartirei a metade do que eu tenho aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, eu restituirei até 4 vezes mais. É isso, meu Deus? Tomara que eu não esteja errado. Até 4 vezes mais. Só que eu quero que você entenda o que é a graça de Deus entrando na vida do homem. É que Zaqueu, meus queridos e meus amados irmãos, quando Jesus entrou na sua casa, o pessoal que estava do lado de fora estava dizendo: ele não merece porque é pecador, ele não merece porque ele é pecador. E Zaqueu está do lado
de dentro com Jesus, e quando a graça entra na sua casa, ele está dizendo: Senhor, tudo que eu tenho eu repartirei a metade com os pobres, e se eu defraudei alguém, eu restituirei até 4 vezes mais. Ou seja, quem ia ser mais beneficiado na história não era nem Zaqueu, mas era aqueles que estavam do lado de fora, dizendo que ele não merecia, dizendo que ele não merecia. Eu começo a imaginar a graça de Deus entrando na casa e na vida de Zaqueu, que ele olha para si e ele diz assim, ele só voltou a dizer isso: a tua graça me basta. Que ele diz: Senhor, eu vou repartir a metade dos meus bens aos pobres, eu vou restituir as pessoas. Aí Jesus diz: por quê? A tua graça me basta. Só faltou ele falar isso. Mas por que as pessoas que estavam do lado de fora iam ser mais beneficiadas do que ele, pastor? Isso foi tremendo que o Senhor ministrou na minha vida. Porque eu começo a imaginar Zaqueu saindo aqui com Jesus, e as pessoas olhando e dizendo: olha, era para ter Jesus entrado na casa dele. Aí ele chega e fala assim: ó, pega aqui para você, pega aqui para você, pega aqui para você. Ele chega no meio dos pobres e ele vai começar a dar, ajudar. Ele vai ter uma atitude diferente. Ele vai sair da sua casa dizendo: Senhor, eu vou repartir tudo a metade do que eu tenho com os pobres. Não é um sinal de dinheiro, eu não estou falando de valor, eu estou falando que Zaqueu pegou e disse: Senhor, eu não preciso disso, o Senhor já entrou na minha casa, agora eu vou depender de Ti, agora eu não preciso mais da minha riqueza, eu dependo de Ti. Zaqueu entende a graça de Deus, e quem entende a graça de Deus, Jesus não precisa dizer o que você precisa fazer, mas quem entende a graça de Deus faz o que tem que fazer. Quem entende a graça de Deus não precisa Deus dizer: você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, quem entende sabe o que tem que fazer e faz o que tem que fazer. E por que mais beneficiados seriam as pessoas do lado de fora? Quando nós olhamos para nossas vidas, eu quero olhar para a minha vida. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, muitas pessoas falavam: olha aí, depois que roubou, depois que usou droga, depois que fez tudo de ruim, agora é da igreja. As pessoas estavam dizendo: olha aí, depois que fez tudo de errado, não merecia. É bem verdade, eu não merecia, mas é a graça dele, é um favor imerecível. Mas por que quem seria mais beneficiado era essa pessoa? Era o vizinho? Era o tio, era a tia. Por quê? Porque quando eu estava no mundo, eu chamava o filho dela para usar droga, para beber, para ir para festa. Aí agora Jesus entrou na minha vida, ela não está entendendo o que aconteceu e está dizendo: olha aí, depois que fez o que fez, agora está na igreja. Só que mais beneficiado vai ser ela. Por quê? Porque você vai chegar no filho dela e vai chamar ele para ir para a igreja também. Você vai apresentar a graça que está sobre a tua vida para ele. Zaqueu entende a graça de Deus e vai fazer a vontade do Senhor. E o Senhor termina dizendo: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também, aleluia, é filho de Abraão. E a obra continua, Jesus continua fazendo a obra. A graça é o favor imerecido daquilo que nós não merecia. A graça é esse favor imerecido que, se você olhar para você, você sabe que você não merecia, mas Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Isso é a graça de Deus, é o favor imerecido. Glória a Deus. Mas não é que você recebe essa graça de graça, que foi de graça. Alguém teve que pagar o preço. Se eu entregar esse celular aqui para você, você vai poder usar, você vai poder se beneficiar, você vai poder usufruir, mas só que eu tive que pagar o preço por ele. A mesma coisa é a graça de Deus. Hoje em dia você pode usar essa graça, você foi alcançado por essa graça, mas um dia alguém foi chicoteado,
Você recebeu essa graça, mas um dia alguém foi humilhado. Você recebeu essa graça, mas um dia alguém foi, aleluia, apanhou e foi levado até uma cruz. Você recebeu essa graça, mas um dia alguém sofreu na cruz do Calvário. Você recebeu essa graça, mas ele teve que pagar o preço. Você recebeu essa graça, mas não foi de graça não. Alguém pagou o preço. Então você vive pela graça de Deus, que é um favor imerecido, que você não merecia, mas ele pagou o preço por você. Você estava condenado à morte eterna. Você estava condenado à morte eterna. Mas Jesus, aleluia, veio como sacrifício perfeito por mim e por você. Quando ele rasga o céu dizendo: está consumado. A graça de Deus veio para nossas vidas. E hoje nós somos salvos pela graça, mediante a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu sou salvo pela graça, eu posso fazer o que eu quero. Então eu sou salvo pela graça, eu posso viver do jeito que eu quero. Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Para adulterar tinha que ser pego em adultério, tinha que ser pego no ato, tinha que ter testemunha. E você, se fosse pego em adultério, você seria apedrejado até a morte. Tempo da lei, olho por olho, dente por dente. Para você matar alguém, você tinha que ir matar essa pessoa. Se tivesse testemunho, você seria apedrejado também. Aí Jesus chega no tempo da graça. Aí Jesus chega no tempo da graça dizendo: olha, se você olhar para a mulher do teu irmão, e se você desejar ela, você já adulterou no seu coração. Olha, se você aborrecer seu irmão, você já é homicida, e os homicidas não herdarão o reino de Deus. É nessa graça que nós vivemos. Mas temos que tomar bastante cuidado, porque não é uma graça de libertinagem, não. É uma graça de compromisso. É uma graça de padecer com Ele aquilo que Ele padeceu por mim. Não é uma graça de fazer o que eu quero, mas uma graça de fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Aleluia, Deus. Quando olhamos para nossas vidas, somos salvos pela graça, e muitas das vezes fazemos pouco caso disso. Somos salvos pela graça e fazemos pouco caso disso. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia, queridos amados irmãos, ela vai dizer: Jesus, Pedro está lavando as redes. Jesus chega e fala assim: ei, presta esse barco aqui. Ele pega o barco, começa a pregar. Jesus chega, volta e fala assim: agora tu vai lá e lança a rede. Aí Pedro diz: mas Senhor, eu tenho lançado pescado a noite toda, não pegamos nada, mas pela tua palavra lançarei a rede. Aí nós sabemos a história que Pedro vai lá, joga a rede, é tanto peixe que o barco quase que afunda, precisa chamar ajuda. Aí Pedro volta para a margem com os peixes. Pedro está aqui. Aí eu imagino Jesus chegando perto de Pedro. Aí quando Jesus vê Pedro vê Jesus chegando, Pedro vai se afastando. Jesus vai chegando perto dele. Eu começo a imaginar ele se afastando e dizer: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou pecador. Pedro naquele momento reconhece o Senhor. Quando a graça chega perto dele, ele reconhece quem ele é. Ele sabe que ele é pecador. Pedro está dizendo em outras palavras: obrigado por esse milagre, mas eu nem merecia, porque eu sou pecador. E quantas vezes nós vemos pessoas nessa situação, até mesmo dentro da igreja, mas por causa de alguma dificuldade, alguma luta, está dizendo: eu não mereço. É um sentimento de culpa, é uma depressão, é uma revolta, e muitas das vezes: eu não mereço, eu não mereço. E você fica se julgando coitadinho, enquanto você não é. Enquanto Pedro está dizendo: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou pecador, Jesus está olhando para ele dizendo: pois a partir de hoje tu não serás pescador de peixe, tu serás pescador de homens. A partir de hoje tu serás um ganhador de alma. A partir de hoje tu serás um pregador da palavra de Deus. É isso que o Senhor está dizendo para você que chegou aqui essa noite, talvez com esse sentimento, por causa de um erro, por causa de um pecado, por causa de algo que você fez. Aleluia, você está dizendo: Senhor, eu não mereço não, eu não mereço não. Nenhum de nós merecia.
mas Ele pagou o preço por mim e por você. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Só que quando nós voltamos aqui para 2 Coríntios, nós vemos que é muito tremendo isso, que Paulo, ele vai, depois que Ananias restaura a sua visão, depois que Paulo vai pregar, Paulo vai fazer viagens missionárias, Paulo não vai questionar nada do Senhor, Paulo vai fazer a obra de Deus. Só que quando chegamos em 2 Coríntios capítulo 12, queridos, nós vemos que Paulo vai fazer um questionamento ao Senhor, mas ele entende. Eu não quero falar sobre o espinho que tinha na carne de Paulo, mas eu quero falar que a Bíblia vai dizer que Paulo vai dizer que um mensageiro de Satanás esbofeteava. A Bíblia vai dizer que por causa disso, desse espinho na sua carne, dessa sua dificuldade, ele vai orar 3 vezes ao Senhor para que o tire dele. Eu começo a imaginar nesse momento, aleluia, eu começo a imaginar nesse momento Paulo orando ao Senhor, dizendo: Senhor, tira de mim esse espinho da minha carne. Senhor, eu não aguento mais. Ele vai orar de novo: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, tira esse espinho da minha carne, eu não aguento mais. Ele vai orar pela 3ª vez: Senhor, eu não aguento mais, tira esse espinho da minha carne. E eu começo a imaginar no mundo espiritual o mensageiro de Satanás, os demônios, olhando Paulo orando e pensando: estamos tendo êxodo sobre ele, vamos apertar mais um pouco que ele vai desistir. E Paulo está orando: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Só que Deus vai responder ele dizendo: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Talvez tem pessoas aqui essa noite que estão nessa mesma situação. Talvez você já orou pela manhã hoje e você disse: Senhor, eu não aguento mais. Talvez você foi orar no almoço e você disse: Senhor, me ajuda, me dá uma direção, eu não aguento mais. Talvez você chegou aqui essa noite e se ajoelhou e disse: Senhor, eu não aguento mais, me ajuda, me dá uma saída, me dá uma direção. Talvez você está orando também 3 vezes dessa mesma forma, pedindo ajuda, pedindo uma solução, pedindo uma saída. E a resposta de Deus é: a minha graça te basta. Aleluia. A minha graça te basta. Sabe por quê? Porque quando eu entendo a graça de Deus, eu me lembro quem eu era, eu me lembro o que eu fazia, eu me lembro que ninguém dava nada por mim, eu me lembro, aleluia, que ninguém dava nada por mim. Ele veio e investiu em mim e me deu um ministério. Eu me lembro, aleluia, quando eu oro dizendo: Senhor, não aguento mais, e o Senhor vem dizendo: ei, a minha graça te basta, meu filho. Aleluia. Vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Presta atenção. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo vai entender aquilo. Aí a oração de Paulo não é mais: Senhor, tira esse espinho da minha carne. A oração de Paulo é: Senhor, pelo que sentirei prazer nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. E às vezes as pessoas confundem fraqueza com pecado. O poder de Deus não se aperfeiçoa no teu pecado. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu não sei qual é a fraqueza que você tem. Eu não sei qual é a fraqueza que o mensageiro de Satanás está vindo para te acusar. Eu não sei qual é a fraqueza que você está tendo, que o mensageiro de Satanás está vindo para dizer que você vai parar, que você vai desistir, que você não vai conseguir vitória, aleluia. Aí a oração de Paulo muda. Por quê, pregador? Escute isso. Quando Deus vai dizer: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo entende:
pelo que me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Aí eu começo a imaginar o mensageiro de Satanás e o diabo e os infernos, olhando e dizendo: eita, não podemos entrar mais na fraqueza dele, porque ele está dizendo que vai se gloriar nas fraquezas. Então nós não vamos mais entrar na fraqueza. Vamos levantar injúria contra ele, vamos difamar o nome dele, vamos falar mal dele, vamos dar mau testemunho dele. Aí Paulo está orando e está dizendo: pelo que sentirei prazer nas minhas fraquezas, pelo que sentirei prazer nas injúrias. Aí o demônio está olhando a oração de Paulo, o mensageiro está doido, perturbado, e está dizendo assim: eita, não podemos mais entrar na fraqueza, não podemos mais levantar injúria, mas já sei, vamos fechar a porta, vamos dificultar o caminho dele, vamos fazer ele passar dificuldade, vamos ele fazer passar necessidade. Aí a oração de Paulo está sendo: pelo que sentirei prazer nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias e nas minhas dificuldades. Aí o demônio está olhando, o mensageiro de Satanás está dizendo: ei, eu já sei, não pode entrar injúria, não pode entrar dificuldade, vamos perseguir ele agora, vamos fazer de tudo para matar ele. Aí Paulo está orando dizendo: pelo que sentirei prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, aleluia, nas dificuldades e nas perseguições. Aí o demônio está perturbado, olhando e dizendo: e agora, o que é que nós vamos fazer? Ei, entra lá com alguma coisa, faz alguma coisa. Aí Paulo está orando dizendo: pelo que sentirei prazer nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades, nas minhas, aleluia, necessidades, porque quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. E nesse momento eu creio que foi a oração que abalou o inferno. Sabe por quê? Porque o inferno estava olhando e dizendo: se ele estava fraco, nós não conseguimos. Imagina agora que ele sabe que quando ele pensa que está fraco, ele está forte. Ele está forte. Ele está forte, ele está forte. Aleluia. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa entender, que quando você pensa que está fraco, é aí que você está forte. Aleluia. Porque eu nunca vi um crente que está forte buscar ao Senhor quanto um crente que está fraco. O crente que está forte diz: não precisa cultuar 3 vezes não, basta sexta e domingo. O crente que está forte diz: não precisa orar tudo isso não, não precisa buscar tudo isso não, não precisa ler a Bíblia não, que eu já conheço. Mas o crente que está fraco está lá orando: Senhor, me ajuda e tem misericórdia de mim. Aí eu entendi porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza e a graça de Deus que basta sobre a minha vida. Fique de pé em nome de Jesus. Nós precisamos entender que a graça dele que basta sobre a minha vida e sobre a tua vida, e que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e que quando penso que estou fraco, eu estou forte. Porque quando nós vamos ver, queridos amados irmãos, por que quando eu penso que estou fraco, eu estou forte? Porque quando eu penso que estou fraco, eu não dependo mais de mim, eu dependo dele. E se eu depender dele, eu dependo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que vós não sabeis nem como convém orar, mas o Espírito Santo, que nos auxilia nas nossas fraquezas, intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. É por isso que você chegou aqui essa noite, porque pelas tuas forças nem aqui você estava. Por isso que você olhou e disse: eu não sei nem como eu cheguei aqui, porque na tua fraqueza o Espírito Santo intercedeu ao Pai por você. Porque enquanto você estava na tua fraqueza orando, dizendo: eu vou parar, eu vou desistir, eu vou entregar, eu não quero mais, eu não aguento mais, o Espírito Santo está me intercedendo ao Pai, dizendo: não, Senhor, Ele quer só vitória, Ele quer força. E aí você achou essa força para chegar até aqui. Então você precisa entender isso, que a graça dele basta nas nossas vidas. E a graça dele é maior que qualquer problema, qualquer dificuldade. E quando Paulo ele entende isso, queridos,
Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 11 até 12, 13. Paulo vai dizer agora: eu sei estar abatido e também sei ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura quanto em ter fome, tanto em ter abundância como passei necessidade. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós não merecíamos estar aqui, mas alguém pagou um preço. É o favor imerecido, a graça de Deus. E quando ela entrou na vida de Zaqueu, ele mudou. Quando ela entrou na vida de Paulo, ele mudou. Quando ela entrou na vida de Pedro, Pedro mudou. Quando ela entrou na minha vida, tive mudança. Agora ele quer entrar na tua vida. Agora essa graça quer entrar na tua vida, para que você possa sair daqui dizendo: eu não preciso de nada, eu só preciso da graça dele. Aleluia. Cadê o ministério de louvor? Levar mais louvor? Amém, pessoal. Glória a Deus. Nós vamos louvar, queridos, enquanto